E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vem falar sobre Maicon Vinícius Ferreira da Cruz, popularmente conhecido como Nicão, meio atacante de 30 anos que foi contratado pelo Cruzeiro para essa temporada 2023, vindo emprestado pelo São Paulo. O vínculo com o Cruzeiro vai até o final do ano, mas existe uma cláusula de compra caso o Cruzeiro queira adquirir o jogador durante o período de empréstimo. O Nicão é mineiro de Montes Claros e rodou por diversos clubes na categoria de base, tá? Ele passou por Mirassol, Palmeiras, Santos, Atlético Mineiro e apesar de ter se revelado recentemente cruzeirense desde a infância, o Nicão iniciou a trajetória no futebol profissional justamente no nosso maior rival. Em outubro de 2010, o Nicão faz a sua primeira partida pelo profissional do Atlético, uma derrota para o Internacional lá em Porto Alegre. Posteriormente, ele entra em outras 4 partidas, 2 pelo Brasileiro e 2 pela Sul-Americana. O Atlético Mineiro não ganha nenhuma delas. Eu não vou fingir que não fiquei feliz por ver isso, mas o Nicão em 2010 jogou só 5 partidas pelo Atlético. Para 2011, o Atlético Mineiro empresta o Nicão para defender o Vitória, que estava jogando então a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Nicão joga muita bola no Campeonato Baiano. Ele jogou 13 vezes com a camisa do Vitória e marcou 9 gols. Olha o absurdo, eles eliminaram o Bahia na semifinal do Campeonato Baiano, mas perderam na decisão para o Bahia de Feira. É a vaca que dá 100 litros de leite e um coice no balde, né? O Nicão chega a estrear pelo Vitória na Série B, na primeira rodada contra o Vila Nova, mas aí o destino prega uma peça e o Nicão deixa o Vitória para ir jogar justamente no rival Bahia no meio de 2011. Eu vi num site de fonte duvidosa aqui, ligado à torcida do Vitória, que a não contratação do Elkeson pelo Atlético Mineiro teve a ver com isso, porque o Atlético queria contratar o Elkeson, o Vitória negociou ele com o Botafogo, aí o Atlético tirou o Nicão do Vitória e emprestou pro Bahia. Se essa é a verdade da história eu não sei, mas essa é uma versão interessante. Final das contas, o Nicão foi então jogar no Bahia o segundo semestre, mas ele jogou muito pouco, apenas entrou em 8 partidas do Campeonato Brasileiro, sempre no segundo tempo, vindo do banco, e não participou de nenhum gol. Para 2012, o Nicão voltou ao Atlético Mineiro, que era dono dos seus direitos, e chegou a jogar uma partida do Campeonato Mineiro. Ele entrou no segundo tempo contra o Democrata, e com o término dos campeonatos estaduais, ele foi emprestado para a Ponte Preta, que na época estava disputando a Série A. Começa no banco, depois tem uma chance como titular e faz um gol contra o Botafogo, mas não fez muita coisa além disso, ficou toda a temporada alternando titularidade e suplência, jogou 29 vezes com a camisa da Macaca. Para 2013, mais uma vez o Nicão volta ao Atlético Mineiro, começa a temporada e posteriormente é emprestado para o América, que estava então jogando a Série B. Logo na estreia, o Nicão já faz 2 gols contra o Guarani de Divinópolis, o que faz ele ganhar uma sequência no time, e na Série B do Campeonato Brasileiro, o Nicão é um jogador importante no América. Por exemplo, eles ganham do Palmeiras em São Paulo por 1-0 com o gol do Nicão. O América terminou a Série B nesse ano em 9º lugar, né, uma campanha de meio de tabela, e o Nicão jogou pelo Coelho 38 partidas, marcando 6 gols. Início de 2014, o Nicão é mais uma vez emprestado, dessa vez para o Linense, que estava jogando então a primeira divisão do Campeonato Paulista. Por lá ele jogou 7 partidas sem contribuir em gols. No segundo semestre vai jogar no Ceará, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, mais uma vez jogando por empréstimo. O Nicão faz uma boa Série B, em 36 partidas pelo Vozão ele marcou 7 gols e finalmente acabou o contrato do Nicão com o Atlético Mineiro, glória a Deus. E no início de 2015 ele acerta sua transferência para o outro Atlético, o Atlético Paranaense, e nesse sim ele jogou muita bola. A estreia pelo Furacão foi em fevereiro, contra o Foz do Iguaçu. O Nicão chegou totalmente como uma aposta. O primeiro gol ele marca no Campeonato Paranaense, numa goleada por 5-0 para cima do Nacional, mas quando começa a Série A do Campeonato Brasileiro, o Nicão vai ganhando espaço no time, e entre a 4ª e a 9ª rodada, o Nicão faz gol em 4 jogos quase seguidos, tá? Ele marca contra Joinville, Figueirense e Vasco, falha contra o Grêmio e volta a fazer gol na Ponte Preta. Mas nesse primeiro ano de Atlético Paranaense foram 42 partidas e 6 gols marcados. O Nicão começa a temporada 2016 meio devagar, o primeiro gol dele é marcado só na semifinal do Campeonato Paranaense contra o Paraná Clube. Depois de 10 partidas passando em branco, ele até teve uma sequência, foi titular na maior parte dos jogos. E quando ele deu uma engrenada ali no meio do ano, ele dá assistência contra o São Paulo, dá uma assistência contra o Cruzeiro também, numa
vitória por 3-0 do Furacão no Mineirão, faz o gol da vitória por 1-0 sobre o América. Aí ele tem uma lesão no jogo contra a Chapecoense no mês de julho, que deixa ele aproximadamente 3 meses fora dos gramados. Ele volta na reta final da temporada, entra em algumas partidas, chega a ser titular no último jogo do ano contra o Flamengo, mas nessa temporada 2016 foram 36 partidas, 2 gols e 2 assistências. Mas vale pontuar que nessa temporada 2016, que não foi tão boa individualmente, o Nicão ganhou seu primeiro título pelo Atlético Paranaense, tá? Que foi o campeonato estadual. 2017 foi um ano de afirmação em que o Nicão praticamente não jogou o campeonato estadual, né? O Atlético Paranaense costuma usar aquele time alternativo, mas ele foi titular do time na disputa da Libertadores, também nos jogos mais importantes de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense acabou caindo nas oitavas de final da Libertadores, num duelo local contra o Santos, e dessa vez o Nicão pôde jogar com um pouco mais de regularidade. Foram 48 jogos na temporada, 7 gols e 3 assistências, e a partir dessa temporada ele passou a ser um titular do Atlético Paranaense meio que indiscutível. Ano de 2018 começa naquela mesma pegada, os principais jogadores não atuam no campeonato estadual, então o Nicão joga Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, faz 50 partidas na temporada com 6 gols e 8 assistências, e em 2018 o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana, eliminou o Bahia nas quartas de final, o Nicão deu assistência, eliminou o Fluminense na semifinal, o Nicão fez gol, e na decisão contra o Júnior Barranquilla, o Nicão dá assistência no primeiro jogo da decisão. O Nicão seguiu como peça importante do Furacão na temporada 2019, de volta à Libertadores, né, porque foram campeões da Sul-Americana, jogaram a Recopa também contra o River Plate, mas não deu. O Nicão joga 42 partidas na temporada, faz 6 gols e dá 4 assistências, e em 2019 o Furacão conquista a Copa do Brasil, né, batendo aí na decisão o Internacional. Inclusive o Nicão foi titular nos 2 jogos da final, jogou os 90 minutos das 2 partidas, e se o Atlético tinha caído pro River na Recopa, caiu pro Boca nas oitavas de final da Libertadores. Para a temporada 2020, mais uma vez o Nicão sendo um dos grandes nomes do Furacão, ele faz um dos gols na final do Campeonato Paranaense, que o Furacão é campeão contra o Coritiba. 2020 é o ano que o calendário é picotado por causa da pandemia, né, mas quando volta o futebol, o Nicão demora um pouquinho até recuperar o ritmo, e o Furacão fica nas oitavas de final da Libertadores contra o River Plate, mais uma vez os argentinos atrapalhando. O Nicão fecha a temporada 2020 com 38 jogos, 9 gols e 7 assistências. 2021, que foi o último ano do Nicão com a camisa do Furacão, foi aquele onde ele marcou mais gols também. Em 51 partidas, 11 gols e 12 assistências. No Campeonato Brasileiro ele joga 27 vezes, marcando 3 gols e dando 5 assistências. Mas o grande brilho foi mesmo na Copa Sul-Americana, que o Nicão jogou 12 partidas, meteu 4 gols e deu 4 assistências, sendo que ele fez o gol do título, né? A final contra o Red Bull Bragantino, a partida fica 1-0 com um gol do Nicão de voleio. E ele foi brilhante na campanha da Copa Sul-Americana, porque as oitavas de final contra o América de Cali, em 2 partidas ele participou de 4 gols. Também teve papel decisivo na semifinal contra o Peñarol, porque no jogo de ida no Uruguai, o Peñarol ganhou por 2-1. Na volta na Arena da Baixada, o Nicão fez um gol e deu assistência para o outro. E mesmo na Copa do Brasil, que o Atlético Paranaense perdeu a decisão para o Atlético Mineiro, o Nicão também fez um belo papel. Contra o Flamengo, por exemplo, na semifinal, 3-0 Furacão no Maraca com 2 gols do Nicão. Foi um ano muito bom, né? A temporada que ele mais jogou, mais fez gol, mais deu assistência, e isso chamou a atenção de vários clubes do futebol brasileiro. O São Paulo foi quem pagou mais pela contratação. Na época o Nicão estava em fim de contrato, então ele poderia decidir o seu destino, né? E acabou optando pelo São Paulo, onde as coisas não caminharam tão bem. O Nicão recebeu a camisa 10 do tricolor paulista, chegou envolto em muita expectativa, mas rapidamente perdeu a vaga como titular. Seu primeiro grande jogo no Paulistão foi contra o Santos, uma vitória por 3-0 que ele dá 2 assistências, mas o primeiro gol do Nicão com a camisa do São Paulo só sai no mês de maio contra o Cuiabá, já pela Série A do Brasileiro. Posteriormente ele marca 2 vezes contra o Inter no Beira-Rio e faz um golzinho também contra o Ceará pela Copa Sul-Americana. O São Paulo, que caminhou bem na Sula, chegou à decisão, mas acabou perdendo na final para o Independiente Del Valle, e o Nicão conviveu com alguns problemas físicos no São Paulo. Ele teve 3 lesões, né? Nenhuma lesão grave, mas aquelas lesões que deixam o jogador um pouco mais de um mês de fora. Foi uma lesão no tornozelo e 2 lesões na coxa que
minaram muito o desempenho dele e acabou fechando essa temporada no tricolor paulista com 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. Sendo que na Série A do Brasileiro, o Nicão jogou apenas 11 partidas, 7 delas como titular e fez 3 gols. A última partida do Nicão com a camisa do São Paulo foi no dia 28 de agosto, que ele entrou no finalzinho de uma partida contra o Fortaleza, e um dado preocupante é que o Nicão não jogou 90 minutos nenhuma vez com a camisa do São Paulo, tá? Em nenhuma das 32 partidas da temporada ele jogou o tempo inteiro. Então é um jogador que precisa realmente de uma boa pré-temporada para recuperar a condição física, né? Para que possa jogar regularmente como fazia no Atlético Paranaense. É um jogador de 30 anos que já provou que tem qualidade técnica, que pode jogar um nível de Série A de Campeonato Brasileiro, inclusive se destacando. Não é que o Nicão teve uma boa temporada no Atlético Paranaense, gente. Ele jogou uns 5 anos lá em bom nível. Essa passagem pelo São Paulo foi conturbada, a gente sabe que o tricolor também tem problemas extra-campo e o próprio Nicão citou alguma questão de adaptação da família e ele tem tudo para conseguir render o seu melhor futebol aqui no Cruzeiro, fazendo uma boa pré-temporada numa cidade que ele já conhece porque defendeu os outros 2 times da capital. Tomara que ele consiga se manter bem fisicamente, ficar livre das lesões, que a família se adapte bem também, para que o Nicão possa focar apenas no dentro de campo. Muita gente pergunta qual que é a melhor posição para o Nicão. Me parece claro que é na ponta direita. É só olhar os lances de destaque, os gols dele, né? Eventualmente ele cai pela esquerda, ele vai por dentro, mas partindo da direita é a melhor posição, onde ele rende mais. E acho que foi sim uma boa contratação do Cruzeiro. É um jogador que faltava no elenco e chega com a pressão de ser protagonista sim, porque o Nicão foi esse cara no Atlético Paranaense e tem todas as condições de ser aqui no Cruzeiro também. Está colocada a minha opinião sobre o Nicão e eu gostaria que vocês deixassem a de vocês aí nos comentários se foi ou não uma boa contratação. Também não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!